Rick Sanchez, também conhecido como Rick C-137, é um dos protagonistas da série de ficção científica Rick and Morty. Ele é um cientista extremamente autodestrutivo e nihilista, cujo alcoolismo e comportamento imprudente são fonte de preocupação para a família, bem como para a segurança do seu neto, o Morty. E apesar de todos esses problemas, Rick C-137 é o ser mais inteligente de todos os universos. Mas o que ser super inteligente significa? Será que falar de inteligência, testes de QI realmente caiu em desuso? É sobre isso que vamos falar no episódio de hoje. E caso você não me conheça, eu sou Alberto Delislo, professor de psicologia, e nesse canal a gente fala de psicologia, filosofia, neurociência e, claro, também falamos de Rick and Morty. Inclusive, se você gostar desse vídeo e quiser assistir a outras análises de Rick and Morty, tem uma playlist aqui no canal só sobre esse tema. Então só depois que você assistir esse vídeo, pode ir lá assistir os outros. E voltando ao tema do vídeo, Rick C-137 é o ser mais inteligente de todos os universos. O que será que isso significa? O conceito de inteligência é um dos conceitos psicológicos mais utilizados no senso comum. Mas não é todo mundo que realmente sabe o que ele significa. O que é inteligência para a psicologia? Será que a inteligência é uma característica binária? Ou você tem ou você não tem? E talvez uma das perguntas mais práticas. É possível medir a inteligência a partir de um teste QI? Pesquisadores dos séculos 19 e 20 se engajaram em investigar as capacidades cognitivas das pessoas para descrevê-las e compreendê-las. E é claro que você deve ter reparado que temos várias capacidades, por exemplo, habilidades linguísticas, numéricas, visoespaciais, e também habilidades para manipular informações, para relacioná-las. Tendo isso em mente, uma das descobertas mais importantes foi a de que, quando comparamos as habilidades de uma pessoa, a tendência é que suas capacidades tenham convergência. Ou seja, se a pessoa demonstra uma grande habilidade cognitiva específica, as chances são altas que ela também demonstre um bom potencial para outras capacidades. E compreender isso nos ajuda a assimilar o conceito de inteligência de maior consenso na neuropsicologia. Sabendo que as habilidades cognitivas de alguém estão relacionadas, faz sentido pensar que a inteligência é uma capacidade geral que está subjacente a várias atividades mentais. Atividades mentais como raciocínio, planejamento, pensamento abstrato, compreensão de ideias complexas e aprendizagem rápida de novos conceitos. Perceba que não estamos falando aqui de inteligência como sinônimo de repetir o que um livro falou ou de apenas tirar uma boa nota na prova, mas sim do potencial cognitivo dos indivíduos, como se fosse o motorzinho do cérebro. Portanto, respondendo a uma das perguntas iniciais, todos nós, é claro, temos inteligência, já que todos nós temos capacidades cognitivas. E nesse ponto vale apresentarmos uma distinção bem conhecida da área, a diferença entre inteligência fluida e inteligência cristalizada. A inteligência fluida é a capacidade para lidar com novos desafios, o que vai requisitar velocidade para processar as informações, flexibilização dos pensamentos, além de fazer manutenção e a relação das informações. E note que a inteligência fluida nos permite compreender rapidamente novos conceitos e relações que estamos enfrentando. Já a inteligência cristalizada diz respeito ao conhecimento acumulado e habilidades desenvolvidas ao longo da vida da pessoa. Ela é requisitada para resolvermos problemas semelhantes àqueles que já enfrentamos antes. Até mesmo esses dois tipos de inteligência podem ser subdivididos em capacidades que os compõem. Por exemplo, alguns dos componentes da inteligência fluida são a velocidade de processamento da informação, a memória de trabalho, sendo que essa última seria a capacidade de reter e manipular itens temporariamente. E da mesma forma, a inteligência cristalizada é composta também por várias outras capacidades, como o vocabulário, a compreensão de regras sociais. Há outros componentes da nossa cognição que não vamos abordar aqui. Basta que você saiba que as capacidades são várias e elas podem ser divididas em alguns casos. Apesar de haver separações de habilidades, vale reforçar que, em geral, essas capacidades possuem um grau de correlação, o que significa que se um indivíduo tem um desempenho médio em uma dessas capacidades, ele tenderá a demonstrar um desempenho médio em outras capacidades cognitivas. Então, relembrando o que vimos até aqui, existem capacidades bem específicas que são aplicadas a contextos particulares quando são requisitadas. E esse seria o primeiro extrato da inteligência. Essas capacidades podem ser agrupadas em conjuntos maiores, mais gerais,
que seria o segundo extrato da inteligência. E esses grupos maiores podem ser resumidos em um único conceito, que seria o chamado fator geral da inteligência, ou simplesmente fator G. Esse terceiro extrato da inteligência abarca todas as capacidades dos estratos 1 e 2 e é a dimensão mais geral que está por trás das nossas capacidades cognitivas, como mostra essa imagem aí que vocês estão vendo. Esse modelo que compreende a inteligência como sendo estratificada em 3 níveis, com o fator G no topo, é chamado de modelo hierárquico. E ele é representado dessa maneira porque, como já falamos antes, em um mesmo indivíduo, as capacidades cognitivas tendem a estar correlacionadas, de tal forma que o fator G seria uma síntese da capacidade geral do indivíduo. Definindo a inteligência desse jeito, é possível elaborar maneiras de medi-la verificando o desempenho de indivíduos através de testes, os famosos testes de QI, que é a sigla para quociente de inteligência. As histórias desses testes remontam ao início do século XX, quando Alfred Binet e seus colaboradores foram convocados pelo governo francês para desenvolver um método que fosse capaz de identificar as crianças que tinham maiores dificuldades para acompanhar as exigências escolares. O grande diferencial do teste criado por Binet é que ele conseguiu propor uma forma de avaliar as capacidades cognitivas que dependia realmente das habilidades da pessoa, o que significa que o indivíduo não conseguiria ir bem na avaliação simplesmente chutando ou usando sua experiência de outros testes. Esse foi o primeiro instrumento estruturado com boas capacidades para medir a inteligência geral dos indivíduos. E desde então, outros instrumentos foram desenvolvidos, sendo que alguns dos mais conhecidos e usados no país são a escala Wechsler e o teste Raven. Os testes QI são muito criticados por pessoas de fora da área, principalmente por 2 motivos. O primeiro seria o número resultante do teste, já que algumas pessoas dizem que não é possível calcular a inteligência de alguém e transformá-la num número arbitrário. E o segundo motivo de crítica é que os testes de QI seriam uma mesma régua usada para medir pessoas com histórias, culturas diferentes, e por isso ele seria inválido. Vamos entender agora o motivo de esses 2 medos serem totalmente infundados. Primeiramente, precisamos entender como que a pontuação do QI funciona. Por padrão, nós consideramos que a média do QI é 100 e o desvio padrão é 15. Nesse momento, não precisa saber exatamente o que é desvio padrão. Basta você saber que a cada 15 pontos que são somados ou diminuídos da média de 100, muda-se a classificação do grupo ao qual o indivíduo pertence. Para entender melhor, dá uma olhadinha nessa imagem. A parte em azul mais escuro, com a indicação de 68%, está mostrando que 68% da população avaliada está entre um desvio padrão abaixo e um desvio padrão acima da média. Como no caso do QI, o desvio padrão é 15 e a média 100, significa que 68% dos indivíduos de uma população possuem QI entre 85 e 115. Ou seja, eles estão dentro da média. E uma porcentagem menor ainda vai estar entre 55 e 70 e entre 130 e 145. Tá, mas por que a gente está falando de tudo isso? Porque o QI não é um dado bruto deslocado, capaz de falar o quanto que a pessoa é inteligente. O QI se trata da localização do quão boas são as habilidades cognitivas de alguém, tomando como base uma população de referência. QI faz referência à porcentagem. O QI é sempre uma posição do desempenho de alguém comparado com pessoas semelhantes. Não existe a possibilidade de medir a inteligência de alguém como se fosse um dado bruto, mas é possível mensurar a capacidade cognitiva da pessoa pensando no que é esperado para indivíduos da mesma idade, da mesma região, da mesma posição socioeconômica. Logo, a crítica de que o QI é só um número arbitrário realmente não faz sentido. E vou te falar, isso aí não é polêmica alguma na academia em psicologia, não é. Tendo entendido esse primeiro ponto, já fica muito mais fácil de entender o motivo de a segunda crítica ser inválida. Aqueles que dizem que os testes de QI medem todo mundo com a mesma régua, não sabem realmente como são elaborados esses testes, e nem como acontecem as adaptações culturais. Lembra de quando falamos que o QI só faz sentido se pensarmos no que é esperado para o indivíduo, levando-se em conta pessoas como ele? É exatamente sobre isso que eu estou falando. É óbvio que não faz sentido você pedir para pessoas de culturas completamente diferentes para fazer as mesmas tarefas, se as tarefas não se aplicam ao contexto dos indivíduos que estão sendo avaliados.
E os psicólogos e pesquisadores que elaboram os testes sabem disso, é claro que sabem. Por exemplo, na versão norte-americana de um teste de inteligência desenvolvido para crianças, uma das várias questões usadas para avaliar o conhecimento delas é: quem foi Benjamin Franklin? Mas quando o teste estava sendo adaptado para o Brasil, foi percebido que essa pergunta não dizia respeito à realidade brasileira. Então trocaram a questão, de forma que abordasse uma personalidade ilustre aqui do Brasil. E o caminho oposto também vale. Até mesmo Rick C-137, The Rickest Rick, o ser vivo mais inteligente do universo, dificilmente saberia quem foi Carlos Drummond de Andrade, quem foi Tiradentes. Então essas pessoas que acreditam que os testes utilizados são os mesmos para qualquer um, não fazem ideia de como que esses testes são elaborados. É necessária não só uma adaptação cultural, mas também um enorme estudo para verificar o desempenho de uma população específica, de forma que seja possível comparar o resultado de quem você está avaliando com outras pessoas da mesma faixa etária, do mesmo local, da mesma classe social. Ou seja, o resultado no teste QI diz respeito a onde a pessoa se situa dentro da faixa esperada para a sua idade. Se alguém possui um QI de 100, significa que as capacidades cognitivas dela se assemelham muito com a maioria das pessoas semelhantes a ela. Mas se ela possui um QI de 130, quer dizer que as capacidades dela demonstram estar muito acima do que é observado na população. E é claro que o resultado pode ser influenciado por diversos fatores, como a motivação da pessoa que está fazendo o teste. Por isso, toda avaliação do perfil de inteligência tem que ser feita por um profissional qualificado. E, em alguns casos, os testes QI não vão ser os únicos instrumentos utilizados. E sabendo disso, é fácil entender por que os testes gerais de internet ou testes descompromissados tendem a gerar resultados imprecisos. Eles não possuem o mesmo rigor, a mesma pesquisa de base e a mesma acurácia de uma avaliação feita por um profissional qualificado aplicando instrumentos validados. O resultado final do QI representa aquele fator G que a gente comentou antes. Vários estudos já encontraram relação entre melhores desempenhos do fator geral de inteligência e as capacidades cerebrais dos indivíduos. Por exemplo, já foram encontradas relações entre o QI e a eficiência das redes neurais, como a velocidade do impulso nervoso nos neurônios e o metabolismo da glicose no cérebro durante a resolução de problemas. Ou seja, o cérebro de pessoas com QI mais alto tende a funcionar de forma mais eficiente. Outros estudos também já associaram o QI a desfechos de vida. Por exemplo, pessoas com maiores QI tendem a ter melhores desempenhos profissionais, melhor desempenho acadêmico e possuem às vezes até maior longevidade. E é claro que vários fatores vão influenciar no QI de alguém, desde fatores genéticos até ambientais. Importante é entender que nossa cognição é uma característica como qualquer outra do nosso corpo. E por isso ela vai sim variar de pessoa para pessoa. Mas como falamos no episódio sobre xadrez e inteligência, dizer que pessoas diferem em seu QI não é o mesmo que dizer que elas merecem tratamentos diferentes no mundo. Até porque a nossa cognição vai além do QI, já que aspectos como a nossa personalidade, a nossa história de vida, estão influenciando fortemente o nosso comportamento. Ok, já explicamos que Rick C-137 é o ser mais inteligente do mundo. Mas se ele é tão inteligente, por que ele sofre tanto? Por que ele é tão infeliz? Como já dissemos, a alta inteligência é apontada como preditiva, sim, de resultados positivos na vida. Sucesso educacional, acadêmico, nível de renda. Mas o que podemos falar sobre a saúde mental de pessoas de alto QI como Rick? Em um artigo publicado em 2018, tivemos várias entrevistas com pessoas da Mensa Americana, uma associação formada por pessoas de alto QI. Nessa entrevista, queriam saber como que é a saúde mental dessas pessoas. Será que ter uma inteligência muito acima da média poderia nos dar prejuízo em outras áreas da vida? E nessa pesquisa, os participantes foram solicitados a relatar a prevalência ou suspeita de transtornos de humor e ansiedade, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH, transtorno espectro autista e doenças fisiológicas que incluem alergias ambientais, alergias alimentares, doenças autoimunes, enfim. E realmente foi confirmada uma incidência bem maior de transtornos de humor, TDAH, transtorno do espectro autista e para o aumento da incidência de doenças relacionadas à desregulação imunológica.
E esses achados também são observados em Rick C-137. Toda essa inteligência veio com um alto preço, uma maior propensão a ter transtornos afetivos. Inclusive, esse é provavelmente o motivo pelo qual ele nunca ter realmente se recuperado da morte da sua esposa Diane. E você? Você já imaginava que toda aquela inteligência de Rick C-137 poderia trazer uma maior propensão a transtornos afetivos? Gostou do vídeo? Então faz o seguinte, clica no gostei. E se você quiser debater o tema desse vídeo e de vários temas aqui do canal diretamente comigo lá no grupo do Telegram, aí tem que virar apoiador, né? Aí é só clicar no link da descrição. E a gente se vê nos próximos vídeos.